Fala pessoal, estamos aqui no interior de Alagoas, onde a Novais troca hidrômetro e faz padronização de diversas ligações de água. E eu estou aqui com o nosso encarregado Nelito. O que nós temos para hoje aí, Nelito? Hoje nós temos uma troca de hidrômetro simples, ok? Para fazer essa troca de hidrômetro aqui, nós precisaremos das seguintes ferramentas, tá? De um alicate apenas, né? Bomba d'água, alicate de bico, mas às vezes, né, dependendo da situação, a gente precisa de outro para fazer uma contra-força. Não necessariamente precisamos de colher de pedreiro, nem dessa cozinha de jardineiro, mas como aqui o cenário tá meio sujo, a gente vai precisar para limpar. Vamos precisar da fita vida-rosca, né, para tirar, sacar aqui, e vamos reaproveitar esse registro aqui, que ele aparentemente não está com problema, mas está com vazamento aqui, ó, visivelmente está com vazamento aqui, um pequeno vazamento aqui na entrada e um pequeno vazamento na saída. Essa conexão também está me parecendo que está com vazamento aqui, ó. Então nós vamos substituir essa conexão aqui pela correta, que é o tubete longo. Vamos usar a virola, os dois vedantes, o hidrômetro, né, e os lacres. Show de bola, Nelito. Vamos para a próxima aí? Vamos começar? Vamos começar. Estamos iniciando fazendo a limpeza do local então. A imagem é fundamental depois de pronto do serviço estar finalizado. Vocês vão ver como vai ficar após o processo do serviço executado. Bom, para a gente fazer o serviço, nós vamos precisar usar alguns equipamentos de proteção individual. Fala pro pessoal a importância, Nelito. Importante, a gente está de bota, né? Bota porque a gente mexe em locais que pode ter vidro, não é o caso aqui, mas pode ser que tenha vidros, né? Temos a luva, né? Vamos meter a mão aqui, vamos manusear a ferramenta. A gente precisa meter a mão no mato para tirar, pode machucar a mão aqui, pode ter um caco de vidro ou alguma coisa aqui que possa nos machucar. Usamos o óculos, né, de proteção, porque a gente, ao bater aqui, pode vir uma pedra, ou na hora de abrir aqui, pode vir um jato de água muito forte e bater no nosso olho e machucar. Usamos o capacete, que em algum momento a gente pode bater, ou alguma coisa pode cair na nossa cabeça. E principalmente, Luciano, aqui, nesse nosso cenário aqui, ó, prestar muita atenção na hora de executar o serviço, ver o cenário ao redor. Porque aqui atrás, ó, tem uma lixeira. Então se eu levantar aqui de qualquer maneira, deu algum problema que eu levantar de qualquer maneira, olha só, pode me causar um acidente aqui na coluna, entendeu? Então a gente tem que estar bem atento com relação a isso. Show de bola. Bom, vamos começar o serviço então. O que vai fazer primeiro aí, Nelito? Nesse momento nós já conferimos já o número do medidor, né? Porque nós temos uma ordem de serviço. Aí nós temos que conferir o número do medidor, bateu, é esse medidor mesmo que eu tenho que mexer. Já fez o compêndio de fotos, conforme a cliente exige. E agora nós vamos começar aqui tirando o lacre. Primeiro tirando o lacre. Positivo, vamos lá. Depois que tiramos o lacre, próximo passo? Nesse caso aqui, como nós temos um registro, a gente fecha o registro, para que quando eu mexer aqui, soltar as virolas, essa água não vá me dar aquele banho aqui ou jogar alguma coisa no meu rosto. Positivo. Você está usando que ferramenta aí, Nelito? Usei aqui o alicate bomba, ou conhecido também como alicate bico do papagaio. Já afrouxei, está fácil aqui para rodar com a mão, então não tem necessidade da ferramenta nesse momento. Aqui eu giro, porque tem um ressaltozinho no tubete, aqui no tubete tem um ressaltozinho, então ele trava. Eu tirei. Consciência aí com a gente, com a natureza, porque esses vedantes aqui, se a gente não recolher, isso vai cair, vai para o mar, né? E aí a gente sabe que os nossos animais lá, eles não merecem estar se alimentando disso. Agora vamos soltar aqui, onde nós vimos que estava com vazamento, realmente pouca fita, olha. Pouca fita, e o resto dela ficou aqui. Isso normalmente acontece
Esse caso aqui normalmente acontece quando a gente passa a fita na rosca e não aperta a fita. Aí ela não adere à rosca da conexão. Ela fica solta na rosca fêmea. Que permite dar vazamentos. Que permite dar vazamentos. Permite acontecer o que estava acontecendo antes, né? Certo. A gente ficou bem visível. Agora é a hora, a gente vai ter que ver aqui, nesse momento de soltar o registro, o ideal é que a gente abra primeiro ele, para a gente ter uma certeza da pressão da água aqui, né? De como vai estar. Se tiver água ou não, a gente vai saber aqui agora. Então aqui agora, eu já sei aqui com que pressão de água eu vou trabalhar. Eu já preparo a fita, solto o registro e vou passar a fita aqui. Positivo. Bora lá? Aqui nós estamos ao vivo, hein? Deixa eu ver a cor. A gente coloca a mão para evitar que qualquer pancada de água venha direto no nosso rosto. Isso vai impedir da gente se molhar? Não. A gente trabalha com água, a gente vai se molhar. Mas evita que você leve uma rajada de água na cara para não se machucar. Lembrando que você está fazendo esse procedimento tendo em vista que tinha um vazamento antes do registro. Antes do registro. Não haveria necessidade de eu trocar. Mas como eu vi que tinha um vazamento, e esse vazamento ia atrapalhar, ia ser um desperdício, eu vou fazer esse reparo. Nesse momento que está passando a fita da rosca, então. E aí depois você vai dar um segredo ali, que provavelmente a pessoa que fez isso antes não colocou, né? Que é o apertar a fita da rosca. Detalhe, tá? Ao você colocar a fita, você tem que entender o sentido, lembrar o sentido de aperto da conexão que você vai colocar aqui. Se eu vou apertar ela de lá para cá, então tem que colocar a fita de uma forma que quando eu pegar a conexão, essa fita também vai apertar a fita. Essa conexão vai apertar a fita. E é isso aqui, ó. Eu dou um aperto aqui, estou fazendo a aderência da fita na rosca, na conexão, então está bem apertado. A conexão, que é o registro, está aqui. Eu vou limpar nele, dou uma olhadinha na vista dele, interna. Vejo se não há outro problema no cliente. Está ok, tá? A conexão está ok. Ele não tem sentido de água, porque tem alguns registros que mostram o sentido de água, ele é um registro esférico, então eu posso colocar ele de qualquer lado. Coloco ele aberto, porque se eu for colocar ele fechado, eu vou estar trabalhando com força contra. Então estou aqui, ó, a força contra vai estar me impedindo de fazer o trabalho. Ó. Então eu trabalhando com força a favor, eu abro o registro e trabalho com força a favor. Aí eu preciso. E as duas primeiras voltas, eu já fecho. Eu fecho aqui para poder eu terminar meu serviço a seco e não evito assim também o desperdício de água. Positivo. Vamos dando sequência então? Vamos lá. Depois, na sequência do vídeo, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos pegar uma conexão à parte ali, nós vamos explicar que sentido que a gente passa a fita da rosca, para o pessoal entender quando a gente tem que fazer o aperto depois. Continuando, você está usando que ferramenta? Estou usando aqui o alicate bomba d'água. Muitos conhecem também como bico, alicate bico papagaio. Positivo. Vou soltar aqui essa conexão. Eu não vi vazamento, mas como eu estou mexendo aqui no cavalete, então o ideal é que eu mexa logo aqui e tire a fita, porque se colocaram lá na entrada, provavelmente na saída também vai estar do mesmo jeito. Então, para evitar problemas futuros, eu já saco aqui e coloco a fita. Ou seja, a responsabilidade da execução do serviço para não dar nenhum tipo de vazamento posterior. Isso. E retrabalho, né? Porque depois a gente tem que voltar para aqui, aí é mais gasto que a gente tem. Voltar, tempo, combustível, né? E todo retrabalho a gente fala de custo, de gasto. De novo, a gente tem que recolher o material, deixar juntinho para quando a gente for embora a gente levar esse material com a gente. Explica aí o sentido que você passa o veda-rosca, né, Leo? Eu tenho que passar a veda-rosca no sentido horário, né? Peraí que
ao vivo, dá uns probleminhas. Ó. No sentido horário, de preferência que a fita esteja voltada dessa forma aqui, porque me permite já apertá-la, ó. A fita nesse sentido aqui, eu estou passando a fita aqui nesse sentido, horário, e o rolo nesse sentido aqui, porque me ajuda a apertar, ó. Eu vou passando e vou apertando ao mesmo tempo, ó. Quando a gente já tem a prática, assim, um pouco mais de prática, a gente já faz isso aqui, e quando você não se lembra se você apertou ou não apertou a fita, você já fez o trabalho com ela sendo apertada. Aí você não tem que fazer aquilo ali. Mas mesmo assim, o hábito faz com que a gente depois, mesmo apertando aqui assim a fita, ó, a gente vá, terminou, a gente vem aqui e ainda passa o dedo de novo, passa a mão de novo. E ela fica assim. Para aumentar a fixação. Sempre sentido horário, então. Sempre no sentido horário. E da forma que você colocou para que você venha fazendo o aperto e posteriormente passe a mão também para dar o aperto final. Isso, exatamente. Novamente o nosso alicate, bico papagaio, né? Ou bomba d'água. Aqui a gente segura a outra conexão para evitar que a gente faça uma força desnecessária na conexão com relação às outras conexões que possam ter aqui dentro que eu não conheço, são desconhecidas. Pode ter um joelho, uma luva aqui dentro. Ou seja, com a sua mão esquerda você segura a conexão para ela não Isso, poder girar só dá um em apoio. hipótese nenhuma. Isso, dá apoio. Porque ela aqui já é uma conexão soldável, né? Então eu presumo que ela esteja bem soldada aqui. Bem soldada aqui. Então eu evito que essa solda aqui force alguma conexão que tem aqui dentro. Que possa vir até aqui dentro, né? Próximo passo? Próximo passo eu vou colocar agora, eu vou fazer uma medição aqui, para ver se esse tubete aqui vai me atender no que eu preciso, né? Vou soltar aqui a proteção do hidrômetro, que vem com essa capinha aqui, ó, e protege as roscas do hidrômetro, tá? Lembrando que o hidrômetro é um aparelho de precisão que não pode estar sofrendo abalo, impacto, né? Porque senão ele perde a precisão dele. Então a gente tem que trabalhar com ele com muito cuidado, muito carinho. Já vem com as proteções, que também é PVC plástico, vamos lembrar da natureza, vamos colocar aqui no cantinho para depois a gente fazer recolhimento. Aqui agora eu faço aqui a medição aqui, para ver se eu vou precisar de mexer nessa conexão aqui ou não. Vou precisar mexer, tá vendo? O tubete longo, ó, ele tá batendo aqui, então eu vou ter que fazer um corte nesse tubete longo e abrir um pouco mais de rosca nele para poder encaixar aqui nessa conexão certinho aqui. Ou seja, você vai ter que cortar, como você vai ter que cortar ele vai perder a rosca e depois você vai ter que fazer a rosca. Isso, vou ter que abrir um pouco mais de rosca. Positivo. Elito, o que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos fazendo o corte, né? Já tiramos a medida ali. Agora nesse momento a gente está fazendo o corte do tubete longo. O que você está usando para fazer o corte? Estou usando aqui uma serra, né? Start preparada para isso. Própria para isso, né? E vamos fazer aqui a limpeza do tubete para poder fazer a rosca. Que está aqui com a nossa tarraxa, né? Vamos fixar a nossa tarraxa. Deixei aqui 3 fios de rosca. Em um lado, né, 2 fios de rosca, 3 fios de rosca, é para poder pegar aqui na rosca da tarraxa e não fazer uma rosca errada. Aí ela me conduz a fazer uma rosca certa, dá continuidade no caso a rosca, né? Ó. Então sempre é importante deixar 2, 3 fios de rosca. Isso, para me facilitar aqui na abertura da rosca, do que eu preciso. Lembrando que nós estamos trabalhando com um cavalete de 3/4, né, meu? Isso, um cavalete de 3/4. Um cavalete de 3/4, vamos usar um hidrômetro velocimétrico, né? De 1,5 m, 1,5 m de vazão, né? Ó, restinhos de fita, restinhos de PVC, é bom a gente tirar porque isso tudo vai para nossa mãe natureza. Ou seja, então depois coleta todo esse resíduo para dar a destinação apropriada final para ele. É importantíssimo a gente fazer isso. Uns preferem fazer no final. Deixa tudo solto, deixa tudo aberto aqui, e no final ele recolhe tudo, coloca no saquinho, que é essa orientação que a gente recebe, né? O outro já prefere já ir fazendo e já deixando no cantinho, porque depois não tem muita coisa que recolher. Isso aí vai de pessoa para pessoa, de profissional para profissional. Passando o veda rosca então, fala novamente. Passando a veda rosca sempre no sentido horário, né?
de forma apertada, já de preferência, para não haver uma forma de, vamos dizer assim, de soltar e não trabalhar de forma correta. Como fizemos a rosca aqui, esse aqui, né, é um tubete oitavado, ele não é um tubete liso, ele é oitavado. Então eu tenho que dar um pouco mais de fita, eu vou precisar de usar um pouco mais de fita justamente nesse cantinho aqui, para evitar que venha dar vazamento, tá? Dou uma apertada aqui, vou dar uma apertada aqui na fita maior. Então aqui eu vou ter que usar uma quantidade de fita maior, para evitar que venha dar vazamento, futuro vazamento. O macete final, depois que você passou, aquele Depois aperto. que passei, você vem dar um apertozinho para Fixação. fixação. E vamos lá colocar ele no local. Novamente a gente fala aqui, Luciano, que eu estou segurando, como eu sou destro, eu seguro com a mão esquerda aqui e estou fazendo um aperto. Mas sempre segurando a conexão para evitar aquele probleminha lá, que pode vir a dar, né? Ou seja, segura a conexão para que nenhum Segura a conjunto conexão, para isso. frente gire. Né? Isso. Aqui está o nosso hidrômetro para ser colocado. Antes de colocar o hidrômetro ali, é importante a gente observar o sentido do fluxo de água. Tá vendo aqui? Tá me mostrando a setinha aqui, ó. Tá me mostrando que o sentido é daqui para lá, tá? Eu tenho também um outro componente que me ajuda muito, que é o filtro, tá? Eu coloco o filtro no lado da entrada do hidrômetro, aqui, ok? O que você está colocando aí, Leonardo? Agora eu estou colocando aqui, são os anéis de vedação, tá? São as borrachinhas de vedação. Ela é que vai promover o estanqueamento de água quando eu abrir a rede aqui, quando eu abrir o ramal. Aqui há uma certa dificuldadezinha, por quê? Porque precisa-se entrar em prensado. Quando acontece de estar muito imprensado, não consigo colocar aqui, o que eu faço? Eu dou um pouco mais de aperto, eu solto, descarto aqui. Existem algumas virolas não, desculpa, algumas arruelas, que elas são mais duras. Então eu coloco ela aqui e ela não vai amassar quando eu fizer isso aqui. Ela não amassa. Quando eu faço isso aqui, ela não amassa, como essa aqui está fazendo, ó. Essa aqui tá, ó, eu vou colocando ela vai amassando aqui no cantinho, tá vendo? Ó, aqui também vai empurrando, não vai ter uma vedação boa, ou não vai ter vedação nenhuma. Existem uns borrachinhos que já são uns vedantes que já são mais durinhos. Esses encaixam aqui. Quando isso acontece, o que eu faço? Esse aqui é mole, né? Eu dou mais um aperto aqui, que vai me dar uma folgazinha ali, coisa pouca. Coloco o anel de vedação, muitos também chamam de vedante. Não posso esquecer o sentido da água. Agora a gente já consegue colocar ela com mais facilidade. Aqui, coloco ela de um lado. Sempre tomando cuidado para não morder a borracha. Não morder a borracha. Se morder a borracha, a gente perde a vedação. Perde a estanqueidade do hidrômetro. Vai encaixar na posição. Dá um giro. Entrada, aperto com as mãos. São várias formas, né? São vários profissionais que trabalham de várias formas. O que eu faço aqui nesse momento? Vou dar uma pequena volta, daquela volta que eu dei para poder a borracha encaixar, e vou dar uma apertada agora com a chave de grilo, a chave bomba d'água, né? Ou o alicate bico papagaio. Ou seja, Dou um aperto. a volta que você deu no tubete é para pressionar a borracha ali, para dar aquela fixação final. Isso.
E agora você está apertando as roscas. Agora apertei as conexões. Algumas pessoas perguntam se há necessidade, Nelita, de pôr o veda-rosca no hidrômetro também. Aqui no hidrômetro não. O que faz a vedação aqui, o que faz a estanqueidade aqui entre o tubete e o hidrômetro é a borrachinha. Positivo. Fita veda-rosca não. A veda-rosca só vai em rosca. Vamos aqui abrir devagar, porque como falamos é um hidrômetro velocimétrico. E quando a gente abre com muita força aqui, dá uma pancada, pode dar uma pancada dentro do medidor. A gente vai abrindo aos poucos, né, ó. Ele já vai girando. Vou abrindo mais um pouco. Pronto. Está aberto. A água já foi, já voltou, né? Já deu aquele retorno. E a gente já sentiu aqui que não teve nenhum problema com o vazamento. Por enquanto. Nas conexões, percebemos que tem que sempre prestar atenção se tem algum tipo de vazamento. Isso. Esse tempo aqui agora, eu não vou usar ele para lacrar o medidor. Esse tempo agora eu uso aqui para recolher meu material, né? O material que está ruim aqui, o material que eu descartei aqui, que é de descarte, os PVCs, as borrachinhas e tudo. Enquanto isso vai dar um tempo maior para a pressão da água trabalhar aqui dentro da tubulação, o retorno da caixa d'água, uma válvula de retenção que porventura o cliente venha a ter aí, dá um impacto lá, venha, e essa água trabalha dentro da tubulação. Então eu estou permitindo que ela trabalhe aí enquanto eu faço isso daqui, e depois eu vou lacrar quando eu tiver certeza que não tem nenhum indício de vazamento aqui no meu trabalho. Positivo, show de bola. Para o fechamento agora, o que você vai fazer, Nelito? Agora, Luciano, como a gente verificou aqui, né, não tem nenhum vazamento, né? Eu estou ok com o meu trabalho, eu estou confiante que está tudo certo, não tem problema nenhum. Agora a gente vai para lacrar, né? Vamos terminar o serviço aqui lacrando o hidrômetro. O lacre que vamos usar aqui é esse lacre algema. O lacre algema tem o lado macho e o lado fêmea, tá? As duas meia canas têm que possuir esses lados, né? Macho e fêmea que se casam. E eles têm um lado que tem uma circunferência menor, né? E tem um lado que tem uma circunferência maior. Usamos normalmente esse lado de circunferência maior para o lado do hidrômetro, porque como se trata de um cavalete de 3/4, ou de 25 mm, como muita gente chama, a gente tem esse lado aqui que vai encaixar em todos os tubetes, tanto na entrada como no tubete da saída. Se eu posicionar ele ao contrário, nesse hidrômetro aqui velocimétrico, também tanto vai fazer um lado como o outro. Mas se eu colocar no hidrômetro multijato, um hidrômetro maior, o que vai acontecer? Essa parte aqui, de circunferência menor, ela vai agarrar no hidrômetro e vai me impedir que eu consiga fazer uma lacração boa. Então o que eu preciso fazer é posicionar esse lado menor para o lado sempre do tubete. Então eu faço assim, ó, coloco ela aqui no lado do tubete e venho com o lado fêmea, do lado macho e aperto. É só o clique. Ó, aqui vou botar melhor para você ver, ó. Só o clique, ó. Pronto. Lacrei o hidrômetro. Esse aqui está lacrado. Funciona de forma tranquila. E quando a gente terminar, colocar esses furinhos para baixo. Porque esses lacres têm os furinhos. Esses furinhos são próprios para a gente colocar para baixo, para não ficar acumulando água nele. Entendeu? E aí evita a dengue. Ok, ó. Temos o lado macho e o lado fêmea. Aqui, encaixado no outro. Temos uma circunferência menor e outra circunferência maior. Circunferência maior sempre voltada para o lado do hidrômetro. Aqui e aqui. Lacrou. Pronto. Finalizamos nosso hidrômetro. E antes de sair, deixar a relojoaria voltada para o leiturista. A gente precisa entender que todo o nosso trabalho é voltado para que outro profissional tenha menos dificuldade, né? Menos dificuldade para poder trabalhar. Então aqui eu já saí aqui, vejo que eu tenho condição de fazer a leitura do medidor, meu serviço está finalizado. Ou seja, nunca também deixar o hidrômetro que, Nelito, inclinado, né? Inclinado, de jeito nenhum, porque a gente tem um problema muito sério com isso. Que é a submedição que pode acontecer, né? Então Exatamente. sempre hidrômetro na posição vertical e facilidade aí para a leitura que ele já tem a cúpula dele ali com uma inclinação. Isso. Isso aí. Vamos por uma próxima? Serviço terminado. Nelito, fala aí a importância também para o colaborador sempre estar levando água para o trabalho, né? Sim, Luciano. Ótimo, ótima ideia. Ó.
a gente precisa aqui, estamos aqui no Nordeste, né? Estamos aqui em Barra de São Miguel, né? Alagoas, é o protetor solar, que a gente sai da empresa já coloca, e de 2 em 2 horas a gente está colocando, quando a gente se lembra, né? Porque nem sempre a gente lembra, mas a gente está colocando o protetor solar, e a gente sai também com a nossa garrafa de água. Nós temos lá na nossa base um filtro, né? Um filtro de água, sai geladinha, a gente coloca lá a nossa água geladinha e, né? Um sol desse maravilhoso, depois de um trabalho desse daqui, a gente está molhado por fora, por dentro não. Então a gente tem que colocar água no radiador, né? Isso aí. Sempre se preocupar então com protetor solar e água mineral. Vamos que vamos. Tava boa a água, né, Lito? Tava show de bola, tava uma água mineralzinha gostosinha, geladinha. E agora, né, para finalizar, ó, a importância do capacete, viu? O baque. Para finalizar agora a gente, né, já tá com a mão lavada, terminei de fazer o serviço. Eu vou passar meu álcool aqui, né? Aqui. Vamos para o próximo trabalho. Isso aí. Vamos que vamos. Precisa trocar hidrômetro? Chama quem, Nelito? Chama a Novaes Engenharia Sustentável. Aê, os garotos propaganda, Estamos aí aquele pra isso. abraço.